Então, minha gente, eu estou muito feliz com vocês aqui hoje, todo mundo juntinho. Estamos na torcida, né? Que nossas aulas retornem presenciais. E eu quero saber de vocês o seguinte: descansaram bastante? Eu descansei. Demais. Só no Demais? Subaru. Cansamos. Só no Subaru. Oh, meu Deus! Então, Treinei um gente. pouquinho. Oi? Treinei um pouquinho. Treinou? A gente tá travando aí a minha imagem. A internet tá falando aqui. Não. Ah, não? Ah, Não. então. Ó, Boa. deixa eu ir aceitando os coleguinhas aqui. Eu quero saber hoje se tem algum aluno novo na turma. Então, não tem nenhum. Não tem nenhum. Na nossa turminha não tem nenhum, então. É o mesmo do ano passado. Então, tá bom. Aqui. Então, a gente vai começar hoje com o nosso material, tá? Com a nossa apostila. Quem não tiver, não tem problema, que a tia vai compartilhar. Lembrando que, como eu acabei entrando assim um pouquinho atrasada, quando for lá pelas 7h45, aí eu acabo a aula mesmo, se o Zoom não avisar, tá? E para que vocês tenham tempo de ir para a próxima aula, combinado? Combinado, sim? Ô, professora, Diga. você mandou que é de 7h50. Não é porque estava errado. Você viu que eu e o tio Vinícius mandamos? Uhum. Foi uma pequena confusão que aconteceu aqui, entendeu? Tia. Coisas de aula online, ô Gabriel, coisas de aula online, coisas de início de ano, tá bom? Combinado? Então vamos lá, amores. Capítulo 1, quem tá com a apostila aí pega o marca-texto como é característico, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O bom da aula de filosofia é que a maioria das coisas é só grifar. A maioria das coisas é porque é só uma aula por semana, né, bonita? Aí como é que faz? É porque acontece o seguinte, se a gente for, às vezes, anotar muita coisa, não dá tempo de a gente ver o conteúdo da apostila. Agora, deixa eu perguntar um negócio para duas pessoas, pode ser. Como que você sabe, Camila e Gabriel Baruch, como que vocês sabem que vocês estão agindo de forma correta Como assim? na vida de vocês? Como que vocês sabem se vocês estão agindo de forma correta? Fala aí para mim. Eu não entendi muito bem. Como assim? Não, então tá, vou te ajudar. Ai, meu Deus, ficou pequenininha aqui, deixa eu tentar aumentar. Como que vocês sabem que vocês estão agindo de forma correta, assim, com algum amigo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui com quem. Na vida de vocês, para que vocês façam escolhas, como que vocês sabem? Eu, pelo menos, escolhi ajudar os outros, porque eu vi que minha prima estava triste esses dias, fui lá falar com ela, tipo, tentar acalmar ela, porque ela estava triste por causa da amiga e essas coisas. Isso é uma, pelo menos. Mais alguém quer falar? Não? Sei lá, minha mãe fala que eu tô agindo bem, então eu acho que eu tô agindo bem. Então, isso que eu ia falar. Eu gosto do meu pai. Eu tô agindo bem, pai? Aí você tô me fala gostando, aí. hein? Tudo bem? Se eu não tá, ela dá um grito e me dá castigo, então aí eu sei. Tudo bem. Então, ó, quem que falou aí? O seu termômetro e a sua mãe. Quem que falou aí? Estopa. Eu, Então, eu quem? Peraí que eu não vi. Eu quem? Gabriel Stupa. Gabriel, estou. Ó, bacana. Então, não digo o seu termômetro, a sua guia, né? É sua mãe que vai te norteando, assim, para suas atitudes. Então, minha gente. Tia, é porque, tipo, a minha mãe não me fala se eu estou agindo bem. Eu mesma decifro. Se ela não está gritando comigo, é porque eu estou agindo bem. Ah, é?
Ah, então tá. Aqui, então vamos lá na apostila. Eu tô querendo compartilhar aqui maiorzinho, não tô conseguindo. Oh, meu Deus. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou tentar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, agora eu vou conseguir. Pera aí um pouquinho. Compartilhar maiorzinho, porque quem tiver sem a apostila vai dar para ver, tá? Só um minutinho. Agora ficou bom. Ficou bom agora, não ficou, gente? Sim? Então tá, ó. Vamos entender, então, como que a gente sabe, né? Se a gente está agindo, fazendo a coisa certa ou não. Leia aí para nós, Bárbara. Aonde, tia? A do Onde que durante? tá? Aqui, no inicinho, aqui, ó. Até aonde? O primeiro parágrafo. Ah, tá. Calma. Durante o seu percurso escolar, você já fez uma prova ou responder uma questão múltipla escolha? Aquela que você tem duas opções de resposta e deve escolher a correta? Nesse caso, você estudou corretamente a matéria e compreendeu. Provavelmente você terá acertado a questão. Agora, pensando em outro cenário, imagine que, em vez de estar fazendo uma prova, você quebrou um objeto de uma amiga e precisa escolher entre duas ações diferentes. Você conta para ela o fato ou tenta escondê-lo para que ela não descubra. Você sabe que, se contar para sua amiga, provavelmente ela vai ficar aborrecida e talvez possa até brigar com você. Se você não contar, corre o risco dela descobrir a situação antes de ficar pior. Ela pode ainda culpar o inocente. Nesse caso, qual a atitude correta? E aí, gente? Ó, Camila falou que Contar. contaria. Quem mais? Contar. Contar, né, Gabriel? O de certo era contar, né, para tal pessoa. Contar pra pessoa. Pois é, mas sabe por que que vocês sabem disso? Deixa eu contar para vocês. Vocês sabem disso porque vocês foram ensinados, correto? A falar a verdade. Então, por isso que vocês possuem a noção de que deve contar. Quando você faz alguma coisa errada, você, assim, por mais que as consequências talvez sejam, né, complicadas, você deve contar. Mas nós vamos estudar aqui no nosso material, gente, alguns filósofos que ensinaram alguma forma, presta atenção, alguma forma de viver e de agir dependendo de algumas circunstâncias. Mas nós vamos com calma, tá? No segundo parágrafo, ó, olha o que fala aqui. Que provavelmente todo mundo, né, sabe como agir nessa situação. Ainda que as consequências não sejam as mais desejáveis, ainda que sua amiga vai ficar chateada e tal. Porém, como proceder nos casos em que a resposta não é tão óbvia assim? Como saber qual ação é correta e qual não é? Numa prova, é possível saber que algumas alternativas não são corretas. Da mesma forma, quando se escolhe qual ação seguir em determinada situação, podem-se adotar critérios para determinar quais escolhas têm mais chance de serem corretas do que outras. Mas que critérios são esses? Será, gente, que nós sabemos quais critérios a gente escolher para determinadas ações? Vocês vão ver que, gente, que tem algumas situações na vida da gente que são tão difíceis de fazer escolha. Alguém já se viu assim? Numa situação assim, ai, meu Deus, que situação difícil. Muitas vezes. Ô, tia, eu tive nessa situação de contar ou não contar ontem. É mesmo? Só que, tipo, eu tinha que contar no caso pra minha mãe e pro meu pai. Eu contei só pra minha mãe, porque meu pai ia ficar muito bravo. Ai, Jesus. Então, Contei você se viu numa situação pra minha difícil. mãe. Na verdade, o contei meu pra minha pai mãe. não fica muito bravo, só que ele ia ficar triste comigo. Aí eu, Ah. e tipo, ele que faz a minha mãe não brigar comigo, então eu preferi calar a boca. Não, Bárbara, só você mesmo. Oi, Porque eu já tô gente. acostumada com a Bárbara. minha mãe brigando comigo, mas. Você é esperta, também faço a mesma coisa aqui em casa. Ó, vamos lá, amores. O que acontece? Hoje nós vamos aprender dois conceitos muito legais e são importantes. Eu quero que vocês prestem atenção que tem muita gente que confunde, tá? Então, na medida que a tia for marcando aqui, vocês marcam comigo também, combinado? Combinado?
Vamos lá, então. Como os outros fazem? Ética e moral. Alguém já ouviu esses termos? Eu nunca ouvi, não. Eu vi na apostila do ano passado. Eu já ouvi. Já ouviu? Vamos falar um pouquinho deles Eu vi hoje? na apostila do ano passado também. Tava um negócio lá Eu escrito. não vi caiu até no na tempo. apostila do ano passado, não. Não Então, tem você perigo, é cego. não. O que acontece? Então, eu vou explicar para vocês, tá? Ó, ao longo da vida, presta atenção aqui. Nós temos, né, gente, que muitas coisas a serem feitas. A gente tem que fazer muita coisa na vida da gente. Desde coisas mais simples, como coisas mais complicadas, né? Igual a Bárbara se viu numa situação complicada, ó, né, Bárbara? Que você teve que contar o que aconteceu, não sei o que foi. Mas não precisa contar não, tá, Bárbara? É só tô dando um exemplo. Mas, é tipo, quando você estraga alguma coisa de alguém, quando você quebra alguma coisa de alguém, e você tem que contar. Assim, vamos pensar num presidente, quando um presidente tem que tomar uma atitude mais séria. Olha, gente, que responsabilidade. Então, todas as pessoas, elas se veem em situações de ter que tomar algumas atitudes, em algumas situações. Então, como saber qual é a forma correta para a gente determinar essa ação? Como, gente? Como que, por exemplo, como que eu sei se eu estou votando no candidato certo ou não? Como que eu sei se eu estou fazendo a escolha certa ou não? É difícil, não é? É muito difícil. Muita gente já se arrependeu de determinada ação, né? Então, a filosofia aqui, gente, ela vai trazer... Pode até marcar aqui com a tia, fazendo favor. Peraí, deixa eu só pegar uma corzinha melhorzinha aqui, ó. A filosofia vai trazer aqui, ó. Marca aqui. Ó. Saber definir qual a ação correta a ser realizada em determinada situação é um tema de extremo interesse para a filosofia. A complexidade e as divergências de opiniões sobre o assunto são tão grandes que essa questão é considerada um dos campos mais importantes da filosofia, a ética e a moral. Gente do céu, olha aqui. Você pode ter certeza que, às vezes, gente, isso aqui vai acontecer. Preste bastante atenção. Talvez, para o Gabriel Borelli, ele vai falar assim, essa atitude aqui que eu estou tomando é a certa. Mas para a Camila, vai falar assim, essa atitude não é errada, não. Sabe por que isso vai variar? Sabe por que isso pode variar? Porque cada um, gente, tem uma forma de viver, tem uma forma de enxergar as coisas. Sabiam disso? Então, ó, lê aqui para mim, o Camilo, o segundo parágrafo, fazendo favor. É que começa com embora, né? Embora, aham. Embora os dois termos tenham o mesmo significado em sua origem, ética provém do termo grego ethos e moral do latim mos ou mores, e ambos possam ser entendidos como costumes diferentes. Teorias filosóficas apresentam concepções distintas para cada um deles. Em linhas gerais, é possível diferenciá-los da seguinte forma. Gente, olha que interessante. A gente vai ver, eu quero que vocês entendam muito isso. A gente vai ver que esses dois termos, eu vou tentar defini-los para vocês. Só que ele pode variar, tá? De acordo com a linha filosófica. Então, mas esses podem ficar com a que eu vou explicar, combinado? Beleza? Então, tá. Moral. Gente, isso aqui tem que saber para na hora da prova, do textinho, tá? Ó, então, eu vou marcar aqui essas duas partezinhas aqui de uma vez, ó. Aqui. E aqui, tá? Marquei para ti, fazendo favor. Então, a moral, a gente pode falar assim, que é um conjunto de ações ou atitudes consideradas por determinado grupo como socialmente aceitas
Isso é, permitidas. Então, gente, a moral... Gente, presta atenção nisso aqui. Tá, vocês estão marcando ainda, né? Vou deixar você falar, Antônio, só um minutinho. Vou até, vocês já marcaram? Vou até interromper aqui para todo mundo prestar bastante atenção em mim. Eu não marquei, não. Peraí. Então, marca aí. Marca aí para ti, então. Ô, professora, a moral é tipo um costume de uma sociedade? Basicamente isso. Vou explicar para vocês. Pode interromper aqui para todo mundo me ver? Pode? Aliás, para eu ver todo mundo, tá, gente? Isso aqui todo mundo tá me vendo. Vamos abrir as câmeras aí, né, amores? Do meu coração. Tô com saudade da galerinha aí, ué. Deixa eu explicar para vocês. A moral, ela pode ser, ela está relacionada com a sociedade, né? Então, ela pode ser temporal, tá? E ela pode ser cultural. Gente, não esqueçam disso, por favor, que isso cai em prova. Então, ela pode ser temporal e ela pode ser cultural. Por exemplo, antigamente, até na nossa apostila tá falando isso aí, ó. Antigamente, lá no século XVII, por aí, lá no ano de 1600 e poucos, era feio, não podia, era imoral a mulher mostrar os cotovelos. Dá para acreditar, gente? Já pensou? Não podia, era imoral, gente. E porque era uma coisa, né, gente, relacionada ao tempo, a tempos passados, né? Lá no ano de 1600 e pouco. Outra coisa também, que eu fui no museu e um guia me falou, que era imoral mostrar o tornozelo também. Não podia, gente, era imoral, era feio. Da mesma forma que eu quero falar com vocês, de uma questão cultural. Vocês já ouviram falar da religião muçulmana, certo? O islamismo, que é a mesma coisa. Sim, eu já. Quem já ouviu falar? Que se não tiver ouvido falar, não tem problema, não. Na religião muçulmana, as mulheres, elas devem usar um lenço chamado de hijab, né? Aquele lencinho que cobre o rosto. O rosto não, o cabelo. Aquele lencinho assim. Lá na sociedade, né, na cultura muçulmana, é imoral as mulheres, a partir de certa idade, mostrar o cabelo. Então, a moral, ela está associada tanto ao tempo como à cultura. Deu para entender? Ô, professora. Que vai dizer até hoje, né? Isso Até já hoje, aconteceu. foi? Até hoje. Quem falou aí? Pode falar, gente. Ô, professora, eu havia te perguntado, a moral é tipo um costume de uma sociedade? Isso, a moral está relacionada às ações que são corretas de acordo com a sociedade. Vou te falar, responder agora, Camila. De acordo com a sociedade e de acordo com o tempo. Então, a Camila perguntou aqui também. Eu acho muito bacana, Camila, que eu gosto de assistir algumas blogueiras muçulmanas. Tem uma que chama... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, fugiu o nome dela aqui. Depois eu vou lembrar e te falo. A Camila perguntou aqui, com quantos anos a pessoa tem que usar o hijab na cabeça? Camila, isso aí vai variar, né? Mas assim, é aquele lenço, é um lencinho que as mulheres muçulmanas usam. É mais ou menos assim, com 10 anos de idade, tá? Por aí. Mas continuando aqui, então... Tia, mas elas tiram pra lavar cabelo, esse estranho? Mas elas só usam pra sair na rua, né? Quando ela tá, por exemplo, se ela estiver na casa dela, com a família dela, aí acredito eu que não precisa usar, não, o lenço não. Mas se chegar uma visita, tem que colocar o lenço. Depois eu vou olhar, eu vou mandar para vocês, na próxima aula eu olho o nome de uma blogueira muçulmana. Aí eu falo para vocês, tá bom? Ô, Daiane. Diga.
fala aquela frase para a gente não esquecer que você tinha falado sobre a moral. Ah, sim, falo sim. Ó, então, a moral, ela está relacionada com as questões culturais e temporais. Com as questões culturais e temporais. Daqui a pouco eu vou falar com vocês mais um pouquinho aqui. Olha, presta atenção. Ó, gente, deixa eu só falar. Na hora que for 7h45, culturais e temporais. Deixa eu só falar aqui com vocês. Na hora que for 7h45, aí eu vou encerrar a aula aqui, porque como eu entrei mais atrasada, um pouquinho, tá? Aí São 7h44. Aqui tá no meu 7h41, né? Não, tia, pode ficar com todas as aulas. A única aula legal é a sua. Não, gente, tem mais aula legal também. Mas assim, eu levantei depressa, Tem, porque eu não. achei que a minha aula era no segundo horário. Mas sem problema não, tá fluindo, gente, tá fluindo. Vambora. Coisas que acontecem. Mas aí eu vou terminar, na hora que der, Eduardo, eu não sei se foi Eduardo que falou, não sei quem foi, na hora que der 7h45 aqui eu encerro, tá bom? Porque aí eu tenho que ver se eu tenho a segunda aula também, para ver como é que tá o horário que eu tinha notado errado. Falta 4 minutos. Então, vamos lá. Ó, questão temporal. Então, eu falei um aspecto cultural, correto? Então, um aspecto temporal, por exemplo, antigamente, por exemplo, não era errado para se praticar escravidão no Brasil. Dá para entender? Era algo que era legalizado. Tá dando para entender, gente? Ô, Então, professora, diga. o temporal é quando uma coisa que Era certo antigamente e hoje em dia não tem nada a ver. Uhum. Tá? Era um padrão a ser seguido, vamos dizer assim. É tipo que antigamente podia fazer e hoje é proibido. A gente pode falar assim. Igual, por exemplo, antigamente era imoral as mulheres ficarem falando no meio dos homens. Não era, gente? A mulher tinha que ser recatada do lar, não podia trabalhar. Então, era imoral a mulher querer participar de política. Vocês sabiam, gente, que antigamente? De política, sim. É Já verdade. estudamos. Então as coisas vão modificando. Então, por isso que eu falo que a moral ela é relacionada ao tempo e à cultura. Então, por exemplo, se eu sou de uma... Tem cultura que é errado, tem religião que é errado comer carne de porco. Outras não. Então, isso vai variar de acordo com a cultura de cada um. Deu para entender, minha gente? Deu? Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão fazer um favor para ti. Vocês vão marcar um xizinho lá na ética. Tá vendo onde que tá a ética? Eu vou até anotar aqui, ó, no meu caderninho, na minha apostila aqui, ó. Que o 7º ano 2, deixa eu anotar aqui, ó. O 7º ano 2, nós paramos aqui na ética. Faz um X aí. Combinado? Combinado, amores? Daiane, Diga. podia juntar o 7º ano junto com o 7º ano 2, né? Não, acho que não. Ô, gente, mas aí é Não, a organização do não, colégio, não. né? Aí a tia... Aí fica assim, então, tá, amor? Vocês... Desculpem a tia e o atraso. Foi questão, assim, que a gente confundiu o horário mesmo. Essas coisas acontecem com todo mundo, tá? Então, assim, obrigada pela participação. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Tô doida para poder abraçar e apertar todo mundo. E, Sofia, fala com sua mãe que deixa o corona dar uma baixada que eu vou lá ver sua irmã, tá? Eu tô doida para conhecer. Manda uma fotinha dela para mim, tá bom? Amores, beijinho, então. Vou encerrar porque 7h50 vocês têm outra aula, tá bom? Obrigada, gente.